Irmãos, o fato é que nós não sabemos quem escreveu esses dois livros, o primeiro livro, o segundo livro das Crônicas. Nós não sabemos se foi um ou mais autores, mas o fato é que eles estavam ligados ao serviço do templo. Seja ele um sacerdote ou um levita, o fato é que esses autores, ou esse autor, estava inspirado por Deus e quer nos dizer muitas coisas essa noite. E é interessante que o livro de Crônicas, ele conta toda a história, desde a criação até o tempo dos autores. É um dos poucos livros que mostra como se fosse uma saga da vida cristã, desde quando Deus revela a palavra dele em Gênesis até esse momento aqui do qual o autor vive. Por exemplo, Jerônimo falava que isso era a crônica de toda a história sagrada até esse momento, é claro. E as escrituras hebraicas, meus irmãos, mostram que havia não só dois volumes, mas um único volume juntado, o primeiro e o segundo livro, e ele não possuía título, mas significava simplesmente acontecimentos dos dias. E eu quero que você grave agora, a partir desse momento, essa frase. Qual que é o tema central do que nós vamos estudar e do que está escrito nesse livro? Significa a importância da aliança que Deus deu a Davi, do qual ela dura para sempre e nos traz esperança. Você vai lembrar disso. A aliança que Deus faz com Davi, do qual ela nos traz vida e esperança. E essa vida e esperança, meus irmãos, de uma aliança manifestada por Deus, ela era representada por dois aspectos: reinado e templo. E você vai lembrar desse rei como o próprio Senhor Jesus. É claro que a figura aqui é de Davi como rei e depois futuramente Salomão. Mas você vai ter em mente Cristo Jesus nesse reino. E quando você falar de templo, que aqui nós vamos falar da construção do templo físico de Israel, você vai lembrar da igreja. Você vai lembrar também da pessoa de Cristo, do qual ele é mesmo a figura do templo, do qual esse templo aqui era só uma sombra. Então, reinado tem a ver com Jesus, templo tem a ver com Cristo, que é o cabeça, e a igreja propriamente dito. E juntos eles representavam o reino de Deus, do qual nós fazemos parte. Eu quero já começar com uma breve aplicação. Irmãos, quando você está aqui na terra, e você está aqui na igreja, e Cristo é o cabeça desse lugar, você tem que lembrar que você está representando o reino de Deus lá fora. Assim como o templo representava a figura do povo da nação de Israel, como um templo grandioso, do qual Davi era rei, do qual Salomão era rei, Jesus é rei desse lugar, e o templo que é a sua igreja também é representatividade desse momento. Talvez você leia Crônicas e não entende por que é um templo grande, como a Universal tenta reproduzir, né, lá em São Paulo. Aquilo ali não é o templo de Deus. O templo de Deus é a igreja reunida aqui agora nesse momento. Esse é o templo de Deus. O templo de Deus, no qual os santos são reunidos através do seu representante, que é o rei, que é o Messias, que é corpo também, que é a cabeça também desse corpo. E a ênfase desses dois livros, então, é a unidade de Israel, a unidade da igreja. O reinado de Israel tem a ver com Cristo e o reinado dos reis, e o templo, que tem a ver com essa estrutura física do qual nós vamos falar hoje. O cronista, então, ele tenta unir as duas tribos, Reino do Norte, Reino do Sul, a sua genealogia, mostrando um ideal de igreja, um ideal de reinado, um reino unido do qual Davi e Salomão abrange todo o povo de Deus nessa reunificação. E aqui é interessante que esse capítulo 29 é o último capítulo do primeiro livro. E aqui, irmãos, você vai notar que a partir do capítulo 22, Davi está começando uma série de preparativos para o templo. Verso 1, por exemplo, do capítulo 22, diz que Davi levanta para a casa de Deus alguns preparativos, e ele dá ordens para Salomão no verso 6. Depois, no capítulo 23, ele está aqui reunindo os turnos e as funções dos levitas. No capítulo 24, ele fala dos sacerdotes. No verso 25, ele fala de cantores. No 26, sobre porteiros. Depois ele fala dos guardas dos tesouros, depois dos turnos dos oficiais, juízes, administradores dos bens de Davi, e por fim, Davi agora apresenta Salomão no capítulo 28 como seu sucessor. E no final, aqui ele está dando a planta do templo para Salomão. Gente, Davi foi um homem tão especial de Deus, representou tanto, apontou tanto para a pessoa do Senhor Jesus, ele faz todo o preparativo e ele apresenta para o seu filho Salomão o que ele deveria fazer posteriormente, dando a planta do templo, e aqui ele vai apresentar no capítulo 29 as suas ofertas.
E o cronista, meus irmãos, sempre tenta relacionar, então, por várias vezes, monarquia e templo, essas duas coisas simultâneas, apontando para esse grande reinado. E esse grande reinado, meus irmãos, está falando da habitação do nome de Deus, do qual ele reinaria para sempre. E aqui a gente está na reta final da vida de Davi. Não é triste um grande homem de Deus como Davi, já nos seus últimos dias de vida? E é interessante que Davi, ele não teve o privilégio de construir o templo, mas ele passou esse privilégio para o seu filho. E eu quero dividir esse texto em 3 cenas, basicamente. E a primeira cena vai do verso 1 ao verso 5, que diz: o rei Davi disse a toda a congregação. Imagine o povo reunido, imagine uma grande multidão, o povo de Israel. Ele está dizendo o seguinte: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu ainda é moço e inexperiente. Essa é uma grande obra, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, guarde essa frase, com todas as minhas forças já preparei para o templo do meu Deus, ouro para as obras de ouro. Aí ele vai citando para cada detalhe, né? Prata para aquelas obras que iam pratas, bronze para aqueles locais do templo que ia bronze, ferro para os locais do templo que ia ferro, madeira para os locais do templo que ia ser colocadas madeiras. Aí ele fala de pedras de ônix, de engastes, de várias cores, de mosaico e todo tipo de pedras preciosas, mármore e tudo em abundância. E aí ele diz, o verso 3, e ainda porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particular que eu tenho dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. E o verso 4 fala de 100 toneladas de ouro. Já pensou em 100 toneladas de ouro? Mas ele fala de ouro de Ofir, que é um ouro mais puro e refinado. E ele fala de prata, 240 toneladas de pratas purificadas para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, prata para as de prata, e toda obra de mão de artífice, quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade ao Senhor? O verso 1, meus irmãos, mostra exatamente que Davi começa a adorar a Deus com tudo que ele tem. E esse é o título da nossa pregação hoje. Você tem adorado a Deus com tudo que você tem? Tudo que você tem? E começa com a liderança. Davi mostra que as assembleias religiosas convocadas pelo rei eram importantes. E que nessa assembleia, Davi está discursando e ele explica o motivo pelo qual todos deveriam adorar a Deus com todas as suas forças, com tudo que ele tinha. O motivo é primeiro que esse templo e esse lugar, porque ele é rei, e o rei está mostrando exatamente que o palácio não é para homens, mas para o Senhor. Ele está explicando o propósito, porque você tem que adorar a Deus com tudo que você tem e com todas as suas forças. Ele dá o seu próprio exemplo pessoal à congregação, introduzindo um pedido e explicando por que era necessário aquela construção do templo. Primeiro, porque era para a glória de Deus, e segundo, por causa da inexperiência de Salomão. A palavra palácio, meus irmãos, naquela época significava um santuário centralizado, do qual simboliza a imanência de Deus. O que significa a palavra imanência? Os deuses desse mundo, ou eles são transcendentes demais, do qual não toca a criação, ou eles são imanentes demais, faz parte demais do povão, vamos assim dizer. Deus é um Deus que ele é imanente, ou seja, ele está no meio do seu povo, ele se preocupa com a sua vida, mas ele também é transcendente, está acima de tudo e de todos. Deus é esses dois aspectos ao mesmo tempo. Transcende tudo e todos, imanente se relaciona com a sua criação. E o templo no Antigo Testamento apontava exatamente para isso, um modo contínuo e visível da presença de Deus na vida do povo de Israel. Você como templo, como igreja, você tem experimentado essa presença de Deus contínua na sua vida? Ou você tem vindo à igreja mais por religiosidade? O que te faz diferente de uma pessoa do mundo? A única diferença é que você tem as mesmas amizades que as pessoas do mundo, você gosta de tudo que ele gosta. O que te faz diferente é só porque domingo à noite o seu colega não está aqui? É isso que te faz diferente? Ou a presença contínua de Deus permanece sobre você? Ali, meus irmãos, no templo do qual Yahvé podia se aproximar dos seus fiéis, do qual os seus fiéis cumpririam seus votos, levariam ofertas e participariam daquela adoração contínua. E essa casa de Deus, meus irmãos, é o centro cultual de Israel. E ao transmitir esse discurso, Davi está enfatizando a sua crença de que o templo era exatamente a presença de Deus manifestada aqui na terra. Será que a nossa igreja está sendo isso?
Será que esse templo, pensa em templo, não estou falando essas 4 paredes, estou falando nós, igreja reunida, nós temos manifestado essa presença de Deus visível, de que pode ser expressa para os demais que estão lá fora? Deus tem um interesse particular nesse lugar, e na necessidade dos seus adoradores, do qual nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E é interessante, meus irmãos, que o templo agora simboliza o quê? Que o reino estava estabelecido. Lembra que o tabernáculo era andado, né? Era, vamos assim dizer, de tempos em tempos, peregrinando pelo deserto? Agora o reinado é estabelecido. A sacralidade da presença divina é mediada ali naquele templo, ou permeada naquele templo, e destinava a ser o lugar exatamente do encontro de Deus com o seu povo, um santuário do que eles poderiam desfrutar. Você vem aqui para desfrutar dessa presença? Você vem aqui para dar a Deus tudo que você tem? E ele diz, continuando, portanto, com todas as minhas forças já preparei para o templo do meu Deus. Davi havia sido impedido de construir o templo para o Senhor. Entretanto, Deus faz promessas a ele de que o filho dele faria isso. Ele não só prepara a planta do templo, como toda a administração do templo, mas ele começa a dar tudo o que ele tem para Deus. E ele fala, olha, verso 2, com todas as minhas forças já preparei para o templo do meu Deus ouro para as obras de ouro. Aí ele vai citando cada uma dessas riquezas. E é interessante que ele não só preparou as riquezas que havia depositado lá no templo, mas no verso 3 ele fala, ainda porque amo o templo do meu Deus, ele fala de ouros e pratas particulares. Davi não estava preocupado se o nome dele estava lá na placa do templo, se ele iria inaugurar aquela obra. Davi estava simplesmente preocupado com a glória de Deus. Imagina então, se eu sou o pastor dessa igreja, sei lá, aqui não tem um templo, eu preparo tudo, pego a oferta no presbitério, pego as ofertas da igreja, dos irmãos, e eu falo assim, gente, agora está na hora de construir o templo, está aqui o projeto, está aqui o engenheiro, está aqui tudo, a prefeitura já aprovou o projeto, agora eu vou embora. Muitos pastores não querem isso, porque eles querem a glória dele. Não, eu fui lá naquela igreja, eu construí aquela igreja, eu construí aquele templo, eu ergui ele, está lá o meu nome na placa, foi no tempo do pastor Davi que foi feito, foi no tempo do pastor Cristo que foi feito aquilo. Davi não estava interessado nisso. Davi estava interessado simplesmente em buscar a Deus com todas as forças dele e com tudo aquilo que ele tinha. E ele diz, porque ainda amo a casa do meu Deus. Irmãos, Davi está no final dos seus dias. Ele podia muito bem pegar uma cadeira de balanço, sentar e simplesmente olhar a paisagem. Davi não faz isso. Mesmo no final dos dias da vida dele, ele está adorando a Deus com tudo que ele tem. E nós estamos falando de empregar força, nós estamos falando de empregar recursos financeiros. Ele não sabia, na verdade, nem o dia que ele ia morrer, mas ele estava ali edificando o templo, que na verdade nem seria ele, seria o seu filho. E aqui, meus irmãos, Davi mostra a sua verdadeira motivação de coração, a verdadeira disposição, o verdadeiro amor e o seu verdadeiro apego. E quando a palavra hebraica que é utilizada se chama lev, que significa coração, ela aponta exatamente para a sede das nossas decisões e emoções. Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procede as fontes da vida. De onde está vindo as motivações do seu coração? E é interessante que ele fala assim, afora, né, tudo quanto preparei para o santuário, eu vou nortear os irmãos de alguns cálculos. Ele estava mostrando que não só aquilo que ele tinha de disposição da casa de Deus, mas ele deu ofertas pessoais. Davi fez tudo isso com todo o ser dele, e no verso 4 ele fala, por exemplo, de 100 toneladas de ouro. Irmãos, eu tentei fazer uns cálculos mais ou menos aproximados, no verso 4, quando fala de 100 toneladas de ouro, e lembrando que o ouro de Ofir é um ouro mais refinado, mais puro, tá? Se a gente fosse transformar isso para os dias de hoje, considerando o grama do ouro e essas 100 toneladas, dava mais ou menos, sabe quanto? 31 bilhões de reais. Davi, ele não está interessado na glória dele, ele está interessado na glória de Deus. Claro que pode haver algumas distorções aqui em relação a esses cálculos, é só um cálculo aproximado, mas o ouro de Ofir, de alta qualidade, conforme 2 Crônicas capítulo 8, versos 18, irmãos, mostra que esse valor atualizado de 35 bilhões, na verdade, poderia ser muito maior. E não só os 31 bilhões, na verdade, mas se ele fala de 40 toneladas de prata, que nem calculei.
Aí Davi faz uma pergunta para a congregação, depois dele ter doado tudo isso, depois dele ter preparado desde o capítulo 22 a planta do templo, ter preparado para o seu filho Salomão assumir, ele ter doado esse tanto de oferta para a casa de Deus, ele pergunta: quem está disposto a fazer o mesmo que eu estou fazendo? Por isso que começar a adorar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, tem que começar com a liderança. Se eu não amar esse lugar, se eu não amar essa igreja, se eu não fizer com tudo que eu tenho, com todo o meu ser, como que eu vou poder pregar para vocês? E aí Davi faz a pergunta: quem que está disposto? A palavra disposto aqui, no hebraico, significa consagrar, literalmente, de mãos cheias para Deus. E o cronista usa o termo consagrar exatamente como ritual de purificação e adoração. E depois dele descrever toda essa generosa contribuição que ele está dando, ele está convidando a igreja para fazer o mesmo. Ele está convidando o povo de Israel de maneira bem instruída a consagrar-se a Deus. E aí começa a segunda cena. A primeira cena, então, é o líder fazendo. A segunda cena mostra que o povo deve seguir e adorar a Deus com tudo que eles têm. Aí o verso 6 começa o seguinte: então, os chefes da família e os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até mesmo os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro. Se Davi já havia dado 100 toneladas de ouro, a congregação deu 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Sabe o que me ensina aqui? Que o líder não foi lá e coagiu o povo. Por quê? Fala que eles deram o quê? Ofertas voluntárias. Verso 6. Então os chefes de famílias e os chefes da tribo e os capitães, até os administradores, fizeram ofertas voluntárias, final do verso 6. Isso aqui mostra exatamente o oposto do que as igrejas neopentecostais pregam, que é uma forma de dar oferta ou cobrar da igreja ou coagir os irmãos a dar dinheiro como uma forma de persuasão, como uma forma de coerção, de constrangimento. Isso é muito diferente do que é aplicado hoje. Eles deram muito mais do que foi requerido, eles deram porque eram de todo o coração, e as quantidades foram enormes. Eles contribuíram de sinceridade, de franqueza, com voluntariedade, mas principalmente com uma palavra que a gente tem que aprender: com amor. E o cronista nos ensina que tudo isso que nós fazemos para Deus tem que ser o melhor em prol da adoração a Deus, e nesse caso não só financeiramente, mas Davi fala com todas as suas forças. Irmãos, muito mais do que os recursos financeiros que está envolvido aqui, que são altos mesmo. A questão aqui não é apenas sobre valor monetário, financeiro. A questão aqui tem a ver com motivação de coração. Qual é a oferta que você tem dado para Deus na hora que você oferece aqui, na hora de louvar? Será que você louva a Deus de qualquer maneira? Eu estava aqui pensando, quantas vezes eu já não cantei essa música Vim para Adorar-te? Parece mecânico, né? Vim para adorar-te. Mas será que você veio mesmo para adorar? Eu fiquei me pensando ali, cantando essa música. Falei: Deus, eu estou cantando isso mecanicamente, livra-me disso. Que oferta que eu estou oferecendo ao Senhor aqui essa noite? Será que é intensa? O que eu estou dando para o Senhor? Será que é os 100 toneladas de ouro que Davi está dando, os 31 bilhões? E aqui eu estou parafraseando, tá, irmãos? Uma questão monetária para o melhor que você está dando para Deus. A questão aqui, então, é maior, meus irmãos, é amor, é zelo, é paixão pelas coisas de Deus. Esse é o principal ponto desse texto. Ainda que envolva valores monetários astronômicos, o principal ponto aqui é amor, zelo pelas coisas de Deus. Esse é o ponto. E a terceira cena, o verso 8 diz: os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Gediel, o Gersonita. E o verso 9 diz: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro, está falando de todo o povo, coração íntegro, fizeram ofertas voluntárias, volto a repetir, voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Irmãos, quando a gente adora a Deus com tudo que nós temos, começar dos líderes, depois para os liderados, qual que é a consequência? Alegria. Alegria.
E talvez você está triste aqui por um propósito. Talvez você está triste porque não tem um emprego. Talvez você está triste porque tem dívidas, boletos para pagar lá na sua casa agora. Talvez você está triste porque alguém na sua família está doente. Ou você não consegue superar algumas coisas na sua vida, eu não sei por qual motivo. Mas sabe o que trouxe alegria para o povo e para o rei e para os líderes? Fazer de coração íntegro, sincero, dando o seu melhor para Deus. O cronista enfatiza então, meus irmãos, uma alegria que resultava da união da nação num só propósito. E esse estava em volta da construção do templo. A aliança de Deus com o seu povo é manifestada, então, lembre-se, quais os dois aspectos? Reinado, monarquia, templo, presença de Deus. Tudo apontando para a pessoa de Jesus. Reinado, a pessoa do rei, templo, a igreja. E essa passagem então representa de um modelo, de uma forma que as pessoas estavam entusiasmadas pelas coisas de Deus. O verso fala exatamente que se fez voluntariamente, de coração íntegro, e houve alegria e júbilo. O salmo de romagem, que é o salmo do próprio Davi, fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a esperança de cada um de nós, é o que a gente vai experimentar aqui, é um pedacinho do céu. A esperança nossa é fundamentada nesse reinado e nesse templo, do qual Davi e a congregação estavam experimentando. A gente vê, nós estamos aqui no primeiro livro, no capítulo 29, mas lá no segundo livro, o texto que Mateus leu, no capítulo 7, mostra a glória de Deus descendo naquele lugar. E o povo experimentando um pedacinho do céu ali naquele momento. Eu quero muito que vocês experimentem isso. E eu quero apontar já para o encerramento, para Cristo, o cumprimento tipificado na pessoa dele, do qual o cumprimento do templo é que se você tem Jesus no seu coração, é que se você tem Ele aí habitando dentro de você, ou se você não tem, você não pode perder tempo. Os tempos estão passando. Sabe como é que vai ser a volta de Jesus? Esse piscar de olhos. Eu não sei, eu não fiz os cálculos, nem pesquisei na internet qual que é a velocidade de um piscar de olhos. Mas eu fico imaginando as pessoas voltando, vendo Jesus nos ares, nos céus, e pensando assim: nossa, ele está vindo daqui 10 minutos. Não, daqui 5 minutos ele está voltando. Vai dar tempo de eu me arrepender. Vai dar tempo de eu consertar minha vida. Vai dar tempo de eu me arrumar, programar minha casa. Não. É num simples piscar de olhos. E não só num piscar de olhos, mas Jesus fala que vai ser como nos dias de Noé, as pessoas vão estar fazendo as suas atividades normais do seu dia a dia. Sabe aquele dia que você levanta, vai pegar um ônibus, vai trabalhar? Sabe aquele dia que você pega o seu carro, funciona ele, desloca até o seu trabalho, está lá com o seu chefe? Vai ser um dia comum à volta de Cristo, vai ser um dia normal. Ela não só vai ser num piscar de olhos, não vai dar tempo de você se preparar. Ela não só vai ser num dia comum, como vai vir como um ladrão. Você não sabe a data, a hora e o dia que isso vai acontecer. E agora, meus irmãos, o templo no Novo Testamento é esse lugar da presença de Deus, da glória de Deus, por meio do encontro do povo dele aqui nesse lugar. E as ações de Jesus no Novo Testamento apontam exatamente para a realidade do templo, do qual é o esplendor da glória de Deus, que era o próprio Cristo. Ele é o verdadeiro templo. O templo de Salomão era apenas uma sombra do que o verdadeiro templo ia vir. Nós vemos isso em João capítulo 2, verso 21. O templo físico, do qual a gente vê Davi preparando, dando tanto de dinheiro, preparando tudo para o seu filho assumir. Esse templo físico, o lugar onde Deus habitava, apontava para o Senhor Jesus, que era o local de habitação do próprio Deus. Não é isso? Jesus não é a pessoa de Deus encarnada, o verbo vivo. E os propósitos do templo então se realizam todos em Jesus. Ele se oferece como sacrifício pelo pecado do seu povo, e o povo oferecia sacrifício no templo. O sumo sacerdote é ele mesmo, não precisa mais de um sumo sacerdote entrar no templo. Ele sobe aos céus como o verdadeiro santuário de Deus para ministrar em favor do seu povo e nos conduzir à presença divina. Portanto, se você está fora de Cristo, você não tem a presença de Deus, ponto. Simples e fato. Por isso que parece ser sem graça às vezes ir para a igreja, parece ser religioso, parece ser mecânico, porque lhe falta a presença do próprio templo dentro de você. E com a vinda de Cristo tudo isso se cumpre, o verdadeiro templo.
o templo físico, meus irmãos, na verdade, então, o lugar onde Deus habitava, apontando para o Senhor Jesus, ele é a ressurreição do corpo. E quando ele viu o seu espírito, isso é aplicado na sua igreja. Cristo é o exemplo da perfeita observância real do culto, do qual ele nos introduz por meio do Espírito Santo de Deus. Jesus chama o templo de a casa de meu pai, em Lucas capítulo 2, e durante o seu ministério, ele fala que a minha casa é chamada casa de oração para todos os povos. E agora, meus irmãos, essa assembleia religiosa que a gente está vivendo hoje, essa noite, esse ajuntamento aqui, essa reunião de adoração, é uma convocação não de um monarca terreno, não é porque eu te chamei para você estar aqui, não é porque eu estou no seu pé para você estar aqui todo domingo, mas para um monarca superior que é Cristo. E o interesse do cronista aqui é exatamente esse ajuntamento religioso de um reinado perfeito, do qual Jesus veio para edificar, e essa edificação é a igreja. Paulo nos insiste isso, que nós somos sacrifícios vivos. Hoje você não vem trazer uma ovelha, um cordeiro, um pombo para ser sacrificado. Você é esse sacrifício vivo. Você é esse sacrifício santo que tem que ser agradável a Deus. E assim como o nome de Deus estava presente de modo especial no templo, agora Jesus de maneira especial está aqui nessas pessoas que estão sendo reunidas em seu nome. Deus transcende, meus irmãos, isso que é inacessível para nós. O Filho encarnado, então, cumpre tudo aquilo que foi no templo, um lugar onde o eterno se funde com aquilo que é imperfeito. Já parou para pensar nisso? Que esse lugar é uma fusão daquilo que é eterno e perfeito, daquilo que é passageiro, que somos nós, e imperfeitos. E a ressurreição, meus irmãos, do qual nós vamos experimentar um dia, do qual nós vamos experimentar do nosso corpo glorificado, é apenas uma amostra do que a gente vai viver. Essa reunião tinha que chamar isso, essa amostra do que a gente está vivendo. Eu encerro com 3 aplicações finais. Primeiro, como que a gente deve tratar o templo físico hoje, essas 4 paredes? A palavra de Deus fala que o nosso culto tem que ser prestado a Deus pelo seu povo em todos os lugares, não havendo mais um local sagrado mais que o outro. E a nossa confissão de fé diz o seguinte: agora, sobre o Evangelho, nem oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrita a um certo lugar. Então não se torna mais aceito por causa do lugar do qual ele está sendo oferecido. Mas agora o nosso lugar de adoração é em espírito e verdade. E muito embora os nossos princípios de liturgia se refiram aos templos, que é essa igreja, como a casa de Deus, o fato é, meus irmãos, que a conotação sagrada agora se dá no povo de Deus reunido. E as igrejas, então, agora elas se caracterizam por essa adoração, por essa convocação pública, do qual nós podemos experimentar isso. É claro que Deus não habita nesse templo em si, quadrado, vamos assim dizer. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de você. Ele habita agora no nosso meio. E a importância, então, que a gente tem que dar em relação a essa presença de Deus, é essa paixão que movia Davi, essa paixão que o cronista está retratando, é esse zelo. É o que Davi tinha no coração, porque ele amava as coisas de Deus. Você acha que Davi deu 100 toneladas de ouro por bobeira? Ele não estava preocupado se ele desfrutar daquele templo. Ele mesmo nem ia construir aquilo. Mas ele estava preocupado com a glória de Deus. Ele vislumbrava a glória que ele ia receber, mesmo que ele não participasse daquela construção física. Já que então Deus não habita nesse templo aqui quadrado, Ele tem habitado em você. Você tem manifestado essa presença dEle, você tem experimentado isso aqui durante os cultos. Irmãos, eu fico adoecido no bom sentido de quando nós não adoramos a Deus da intensidade que a gente deveria. Segundo lugar, como que o cristão então deve tratar os seus recursos financeiros? É claro que a ênfase aqui está muito nas finanças, né? Davi doa muitas riquezas para a construção do templo. E era um momento que o povo de Israel precisava. Isso mostrou a disposição do coração deles, que não estava em nenhum outro Deus a não ser Deus. Qual que tem sido o Deus desse mundo, irmãos? O Deus chamado Mamon, o dinheiro. O dinheiro tem sido o Deus da nossa vida. E eu fico te perguntando com toda humildade,
É humildade isso aqui que eu falo. Aquela intensidade que você faz lá no seu trabalho, para o seu patrão, é a intensidade que você faz aqui para Deus? Honestamente, faça você essa pergunta. Aquela dedicação de tempo, de dinheiro, de qualidade de trabalho, de sua inteligência, de tudo que você faz, é o mesmo que você tem aplicado aqui para Deus? Você consegue fazer a mesma coisa para Deus? Intensamente ou não? Você precisa pensar nisso. Porque se o seu Deus quer o dinheiro lá fora, irmãos, eu não estou condenando o dinheiro. A Bíblia não condena o dinheiro. Ela condena o amor ao dinheiro. Eu só estou fazendo você refletir o quanto você se dedica no seu trabalho, se você tem se dedicado aqui para Deus. Paulo continuou esse programa, mostrando aos cristãos que eles deveriam mostrar esse amor a Deus, inclusive com as suas finanças. Os primeiros cristãos deram generosamente tudo o que eles tinham, inclusive as suas finanças. Mas como você tem tratado o dinheiro? Será que ele não tem sido o seu Deus desse mundo? Ele tem concorrido com Deus no seu coração? As contribuições agora, irmãos, são para o avanço do reino de Deus, porque você ama a casa de Deus, não é porque eu estou pedindo. Você tem que amar fazer isso. E amar a Deus aqui, como a gente viu, não é só financeiramente, ainda que as 100 toneladas de ouro nos chamem a atenção, esses 31 bilhões, se é que eles estão atualizados de forma correta, é Davi adorar com sinceridade, com todas as forças que ele tinha. Mas por causa do mau uso do dinheiro em outras igrejas, a gente tem medo e negligencia essa área. Por causa dos abusos praticados por outras igrejas, nós presbiterianos temos ido para outros extremos e temos tratado o dinheiro, a finanças como contribuição na igreja, como algo secundário. Ou até mesmo com sua dedicação do seu tempo. Então a gente tem que corrigir esses erros de dedicação a Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos adorar a Deus com tudo que nós temos. E por fim eu faço um alerta. Irmãos, eu estou aqui pregando para que seja preservado aquilo que tem mais precioso no seu coração, que é a adoração a Deus. A adoração é uma atividade que você vai fazer por toda a eternidade. E se você não ama fazer isso aqui, você vai amar fazer isso eternamente? Se você não faz isso de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, como você vai fazer isso eternamente? Faz uma avaliação para você mesmo. Você lá no céu, sei lá, sem Netflix, sem Wi-Fi, o que seria? O Augusto Nicodemos, eu tenho visto bastante coisas do Instagram, curtas, né? Eu até compartilho com a igreja alguns. E o Augusto fala assim, como saber se o meu coração é regenerado? Ele faz uma pergunta bem simples, o que ocupa o seu coração e a sua mente? A adoração é uma atividade que você vai fazer por toda a eternidade. E o foco aqui desse texto é exatamente Davi empenhando a adoração a Deus com tudo que ele tinha. E eu não quero diminuir a importância das outras coisas, mas você já parou para pensar se a atividade principal da sua vida é a adoração a Deus? Você pode fazer obras sociais aqui, você pode evangelizar aqui, mas isso não terá nenhum valor na eternidade. Nós não vamos precisar evangelizar na eternidade, nós não vamos precisar fazer obras sociais na eternidade. A sua profissão não será por toda a eternidade, mas a adoração será. Você está preparado para fazer isso? Intensamente, de todo o coração, conforme Davi e a congregação? Feche seus olhos, vamos orar.